Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 6 de março de 2023, segunda semana da Quaresma, segunda-feira, cor litúrgica, roxo. Santo do dia, Santa Rosa de Viterbo, a jovem padroeira dos exilados. Ano 1257. É importante compreendermos que a Europa toda, influenciada pela França, está se revoltando contra a igreja. Então nós temos aí também uma situação onde Santa Rosa de Viterbo, por ser uma pregadora, uma anunciadora do Evangelho, tem também a sua perseguição. Ela é perseguida porque ela defendeu o Papa diante dessa revolta dos reis. E nessa perseguição, então, ela acaba sendo deportada. Ao contrário do que o perseguidor, o imperador, achou que ia acontecer, para onde ela foi deportada com a sua família, acabou novamente construindo uma nova multidão para louvar e bendizer ao Deus, exaltando a Igreja de Cristo acima de tudo. É importante dizer também que Santa Rosa de Viterbo teve também suas resistências, também dentro da igreja. Alguns conventos não a aceitaram e, por destino de Deus, o próprio convento que não aceitou, depois aceitou seus restos mortais como santa e devota do Senhor. Santa Rosa de Viterbo, se tu és a padroeira dos exilados, colocamos agora também todos aqueles que estão exilados neste tempo de guerra, na Ucrânia, por exemplo, todos aqueles que estão sofrendo o exílio, que possamos agora, por misericórdia do Senhor, encontrar paz nestes corações. E pedimos também por paz e serenidade, calma neste mundo tão turbulento. Santa Rosa de Viterbo, rogai por nós. O salmo de hoje é o Salmo 78. É importante porque o responsório é o momento que marca toda a tendência da pregação litúrgica. Então, todo rito litúrgico, principalmente o da palavra, ele fica em torno do responsório. E o responsório de hoje é: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. É como se fosse um direcionamento para a pregação do dia. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Isso está no Salmo 78. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Vamos ver então na leitura de hoje, na primeira leitura, em Daniel 9, que é exatamente isso que ele fala. Exatamente o que está falando o responsório de hoje. Então, a palavra começa, versículo 4. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecados, temos praticado a injustiça, a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e da tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos e profetas. Em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, e a nossos antepassados, e ao todo o povo, e a todo o povo do nosso país. Agora, por que Daniel está fazendo essa oração? O povo judeu encontra-se deportado, encontra-se em terra estranha, na Babilônia. O templo em Jerusalém foi totalmente destruído. O povo está todo humilhado. E ele também, provavelmente, ele se lembra agora do Salmo 78. E está falando para Deus: Senhor, nós pecamos, nós estamos em pecado, nós temos sido rebeldes, afastamos totalmente de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, as consequências são terríveis. Olha o que acontece a um povo que se afastou de Deus. Aí ele conclui, ele continua no versículo 7. A ti, Senhor, convém a justiça.
porque ele é um conhecedor da palavra. Ele sabe que no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, está escrito: a mim cabe o julgamento, a Deus cabe o julgamento, e a mim cabe a justiça. Então, a ti, Senhor, convém a justiça. E a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto, seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe de todos os países para onde os escorraçastes por causa das infidelidades cometidas contra ti. Então ele sabe que cabe ao Senhor a justiça, mas cabe também àquele pecador a vergonha no rosto, reconhecer-se pecador, para, da mesma forma que cabe a justiça ao Senhor, mas também cabe o julgamento. Então o Senhor há de me julgar também e ver que minha alma pede por clemência, embora eu me sinta culpado, embora eu me sinta pecador. Então vamos ver como Daniel conclui a leitura de hoje no versículo 8. Se a Deus cabe a justiça, ele está falando no versículo 7. Agora no versículo 8 ele fala: mas a nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto. A nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti e não ouvimos a sua voz, a voz do nosso Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei que nos propôs mediante seus servos e os profetas. Muito inteligente essa abordagem de Daniel, porque ele lembra que é pecador, ele lembra que está em pecado, mas também lembra ao Senhor, né? A ti, Senhor, convém a justiça. A nós resta-nos a vergonha, resta-nos reconhecermos pecadores e clamar por sua misericórdia. Assim encerra a leitura de hoje. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ao Evangelho. Está em Lucas capítulo 6, 36 e 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Aí já começamos a tropeçar, né? No primeiro versículo do Evangelho de hoje. Como que eu vou ser misericordioso na medida em que o Pai, que Deus é misericordioso? Deus é infinitamente misericordioso. Mas Jesus fala desta forma para que tenhamos como espelho a santidade do Pai, para entendermos que fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus, e que tudo aquilo que nós vivemos neste mundo foi uma deformação, foi uma opção que o homem e a mulher tiveram, desde o Éden trazendo até os dias de hoje, completamente desviado do caminho que Deus traçou para cada um de nós. Então nós vivemos completamente deslocado daquilo que o Senhor nos pediu, nos pede, daquilo que nós fomos concebidos, o objetivo da nossa concepção. Então, por isso que ele fala: sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada em vosso copo. Imagina agora você com um copo cheio de areia, né, lotado. Porque com a mesma medida com que medirdes, agora você olha para o copo e veja então que você não pode medir as pessoas, não pode julgar as pessoas. Vós também sereis medidos. E eu não quero que Deus tenha na sua mão uma medida cheia de meus pecados, que são muitos. Como então terei perdão do Senhor? Então tira do Senhor de nós toda essa nossa arrogância, toda essa nossa vontade de nós mesmos julgarmos, de nós mesmos condenarmos, quando, na verdade, esse atributo cabe somente ao Senhor nosso Deus. Novamente, Deuteronômio 32, versículo 35. A Deus cabe o julgamento, é a Deus que cabe a vingança. Então, se nós nos sentimos feridos por algum motivo,
vamos rogar a Deus: Senhor, faça justiça, Senhor, vinga-me, mas pertence a Deus esta decisão. Que possamos fazer também como a santa de hoje, a Santa Rosa de Viterbo, tão jovem e nos ensinou, né, tão perseguida, nos ensinou a misericórdia, nos ensinou o amor, mesmo em situação de perseguição dentro da própria igreja, rejeição dentro da própria igreja, só por ter uma afinidade com Jesus. Ela que levitava quando pregava, ela que experimentou nas suas orações até ressuscitou a própria tia, mas tudo isso gerou na vida dela inveja e perseguição, mas viveu intensamente o que está escrito no Salmo 78. O Senhor nos trata conforme exige as nossas faltas e teve a capacidade de perdoar. Que recebamos agora esta porção do Espírito, que possamos perdoar a nossa família, nossa casa, os nossos pais, avós, que possamos perdoar os nossos filhos, que os filhos perdoem seus pais. Perdoem. O perdão é a mola, mestre, para a nossa salvação. E é o pedido que Deus nos faz hoje na liturgia, o pedido central da liturgia. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique nas suas redes sociais, na nossa página no YouTube, vá lá, participe, inscreva-se, aperta lá o joinha, faça um comentário, ajude esta pregação a chegar em mais pessoas. Receba a graça de ser um pregador, pois são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser.